Boa noite a todos. Como você já deve ter reparado pela nossa decoração, tanto do lado de fora quanto aqui dentro, nós já estamos no mês de celebração do Natal, não é? O mês de dezembro. De fato, apenas um dia ou uma noite, ou que sejam 2 dias, é muito pouco para celebrarmos toda a importância do Natal nas nossas vidas. E por isso a programação dos nossos domingo à noite, todas ao longo deste mês, serão voltadas justamente para a questão do Natal. E nós começamos nisso a partir de hoje. E hoje eu gostaria de falar sobre como tudo começou. Como o Natal começou, o início de tudo. Porque veja, a maior parte das pessoas conhece a história do Natal, não é? Pelo menos vagamente. Elas sabem que envolve o nascimento de Jesus Cristo, chamado Filho de Deus, em uma humilde manjedoura, em uma cidadezinha do Oriente Médio chamada de Belém. De fato, nós cristãos temos nos esforçado ao longo dos últimos séculos para tornar essa história conhecida, para fazer com que essa história se espalhe no mundo. Pelo menos na maior parte do mundo ocidental ela é bastante conhecida e talvez em alguns lugares, inclusive mais populosos, do mundo oriental também. Eu acredito que como cristãos nós até tivemos um certo sucesso espalhando essa história sobre o mundo, ainda que haja muito o que fazer em relação a isso. O fato é que muita gente não vive o Natal como o nascimento de Cristo, mas pelo menos conhece a história, pelo menos já ouviu essa história do seu nascimento em algum momento da sua vida. Mas a questão aqui é, você sabe o porquê do Natal? Ok, você sabe o que é o Natal, mas você sabe o porquê do Natal? Você sabe dizer por que o Filho de Deus teve que vir ao mundo e nascer daquela maneira? É isso que nós falaremos hoje e é isso que nós falaremos nos próximos domingos também. E para falar disso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 3, para nós lermos um único verso, mas talvez um dos versos mais importantes da Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Novamente, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se ficou um pouquinho difícil entender esse verso, não estranhe. É que para entender esse verso a gente precisa entender um pouquinho do contexto do livro do Gênesis como um todo, principalmente os seus 3 primeiros capítulos. Gênesis, talvez você saiba, é um livro que conta o princípio das coisas, a origem do universo e de todas as coisas que foram criadas. Gênesis mesmo é uma palavra em grega que significa princípio ou origem. Gênesis 1 nos conta sobre como o Senhor criou todas as coisas que existem, como dizem os teólogos, ex nihilo, a partir do nada. A partir do nada, o Senhor trouxe todas as coisas à existência. E Gênesis 1 nos conta também de como a partir do barro, o Senhor fez o primeiro ser humano, que era um homem e foi chamado de Adão. Já Gênesis 2 nos conta sobre como o Senhor plantou um jardim no meio da sua criação e ali pôs o homem para viver. É interessante, Gênesis capítulos 2 nos conta que esse jardim era chamado de Éden, que em hebraico significa literalmente Jardim das Delícias. É nesse local que o Senhor colocou Adão. E ali nesse jardim, o Senhor plantou árvores de todos os tipos, que dava todo tipo de frutos para que o homem se alimentasse deles. No entanto, havia uma árvore plantada bem no meio do jardim, no qual o Senhor disse: dela, Adão, você não coma de jeito nenhum. Aquela árvore é chamada a árvore do bem e do mal, e não coma dela de maneira nenhuma. Mas uma das coisas mais interessantes de Gênesis 2 é que o texto nos conta que Adão vivia no meio desse jardim chamado Jardim de Delícias, e mesmo assim ele não vivia em pleno contentamento. Acontece que quando o Senhor criou Adão, ele criou um ser relacional.
uma criatura que não fica bem quando está sozinha. E vendo isso, o Senhor criou a mulher, Eva, a partir de uma costela de Adão. E aí a gente chega em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 nos conta essa história que ficou conhecida como a queda, ou também conhecida como a história do pecado original. A história de como Adão e Eva caíram no primeiro pecado e acabaram sendo retirados do Éden, o jardim das delícias. Gênesis 3 conta que um dia Eva estava andando pelo jardim, quando uma serpente, que era o animal mais astuto, mais esperto que existia, se aproximou dela e fez uma pergunta bastante capciosa. A serpente chega para Eva e pergunta: é verdade que o Senhor disse que você e Adão não poderiam comer de nenhuma fruta que existe no jardim? Deus deve ser bastante cruel, não é? Porque plantou todas essas árvores belíssimas, cheias de frutos maravilhosos, e vocês não podem comer de nenhuma delas. E aí Eva responde: não, isso não é verdade de maneira nenhuma. O Senhor disse que nós podemos sim comer de qualquer árvore que há no jardim. Só não podemos comer daquela que foi plantada bem no centro do jardim. O Senhor disse para não comermos dela, porque no dia que nós comermos aquele fruto, nós morreremos. E aí a serpente responde, você pode ler depois em casa: nossa, então acho que Deus é mais cruel do que eu imaginava, não é? Porque eu vou te contar uma coisa, Eva: vocês não vão morrer se vocês comerem daquele fruto. Sabe por que Deus disse para vocês não comerem daquele fruto em hipótese alguma? É que se vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. E Ele não quer isso. Aquela árvore, Eva, é chamada de árvore do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem do fruto dela, vocês serão capazes de determinar o que é bom e o que é mal. Vocês serão como Deus, capazes de decidir o que é bom e o que é mal para a sua própria vida. Se vocês comerem, vocês serão como Ele. E Ele não quer isso de jeito nenhum. Mas morrer, vocês não vão morrer. Eva, ouvindo isso, olha para o fruto e vê que de fato ele é extremamente bonito. Ele é extremamente agradável e atraente para os olhos. Então Eva vai lá, pega o fruto e come. E tendo comido, ela leva também para Adão, que também o come. E o texto bíblico diz que nessa hora, os olhos deles realmente foram abertos. E sabe qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Que estavam nus. E percebendo que estavam nus, cada um correu para um lado, cheio de vergonha, e foi se esconder e pegou algumas folhas para se cobrir. E aí o texto diz, a partir do verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor tinha o costume de passear no fim da tarde pelo jardim, na companhia de Adão e Eva, batendo papo com eles. Mas naquele fim de tarde, Adão e Eva não estavam por ali. Então o Senhor chama: Adão, Eva, onde vocês estão? Adão, estando escondido, ele no fundo sabia que é impossível se esconder do Senhor. Então ele diz: Senhor, estamos aqui, mas é que ouvindo a tua voz, ouvindo que o Senhor se aproximava, nós nos escondemos, tivemos vergonha, tivemos medo, porque estávamos nus. E aí o Senhor olha para Adão e diz: Adão, você e Eva sempre estiveram nus, e isso nunca os incomodou, isso nunca foi problema. Vocês sempre estiveram nus diante de mim, mas isso sempre foi algo tão natural que vocês nunca se deram conta, nunca nem repararam que estavam nus. Quem foi que mostrou para vocês que vocês estavam nus? Por acaso, Adão, vocês comeram daquele fruto que eu disse para não comerem? E aí Adão age exatamente como criança quando é pega fazendo algo errado. Adão vai lá e tenta jogar a culpa no outro, ou melhor, na outra. Senhor, sabe o que é, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aquela mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez cair no erro. Veja que Adão está jogando a culpa para Eva, mas se não colar a culpa em Eva, a culpa é do próprio Senhor que me deu Eva e que me fez errar dessa maneira. E aí o Senhor se volta para Eva e diz: Eva, o que você fez?
E Eva faz a mesma coisa que Adão e tenta jogar a culpa na serpente. Senhor, foi a serpente que me enganou e eu acabei comendo. E então o Senhor passa a dizer a cada um desses 3 personagens da história, a serpente, Eva e Adão, as consequências do que eles tinham feito. O Senhor começa a dizer a eles o que eles trouxeram sobre as suas próprias vidas com o pecado que cometeram ali. Primeiro o Senhor se volta para a serpente. A partir de agora, serpente, você é maldita por ter enganado Adão e Eva. A partir de agora você é maldita entre todos os animais que existem. A partir de agora você vai andar com a cara no pó, com a sua barriga no chão. E sempre haverá inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes e os descendentes da mulher. E é quando nós chegamos no verso 15 que nós lemos aqui hoje. O Senhor diz, mas um dia um descendente de Eva virá e te ferirá a cabeça. Você até ferirá o calcanhar dele, mas ele ferirá a tua cabeça mortalmente. Então o Senhor se volta para Eva. Não há desculpas para o que você fez, Eva. Não adianta tentar jogar a culpa do seu ato sobre a serpente. Você desacreditou na minha palavra e preferiu acreditar na palavra da serpente, e por isso a dor virá sobre você. A partir de agora, a experiência do parto já não será mais uma experiência de pura beleza, mas será uma experiência eminentemente de dor. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E então o Senhor se volta para Adão. Adão, também não há desculpas para o que você fez. E não adianta tentar jogar a sua culpa sobre Eva. Você ouviu diretamente a minha ordem e você desacreditou na minha palavra. Você preferiu acreditar na palavra da serpente que Eva trouxe para você, e por isso dor sobrevirá também a você, mas sobre toda a criação. A partir de agora, porque você trouxe sofrimento a toda a criação, a sua relação com ela não será mais pacífica. A sua relação com a terra não será mais apenas de colheita. A terra não te dará mais o seu fruto de bom grado, Adão. A partir de agora, a sua relação com a terra será uma relação de luta. Vocês terão que lutar com a terra para conseguir obter dela o alimento e fazê-la produzir. Você, a partir de agora, vai obter o seu alimento da terra com muita luta e com o suor do teu rosto. E no final de tudo, e no final da vida, depois de uma vida de luta para obter o sustento, vocês ainda terão que passar pela morte. Sim, a partir de agora, o corpo que eu dei para vocês irá se desgastar com o tempo. Pouco a pouco, com o passar dos anos, o corpo de vocês se desfará, até voltar à terra de onde eu fiz vocês. Eu fiz vocês do pó, ao pó vocês voltarão. A partir de agora, Eva, Adão e seus descendentes teriam de enfrentar a morte. A serpente mentiu e o Senhor disse a verdade. Morte sobreveio sobre eles por conta do pecado que eles cometeram. Por fim, o Senhor encerra dizendo a condenação que Adão e Eva trouxeram sobre si mesmos. Pelo que vocês fizeram, porque vocês pecaram e trouxeram o pecado e o seu poder ao mundo, vocês não mais poderão viver no Éden. Porque vocês desacreditaram na minha palavra, porque vocês desobedeceram a minha palavra, tentando arrogar para si mesmos o direito de dizer o que é bom e o que é mal, a vida de vocês não mais será um jardim de delícias. Porque vocês fizeram isso, vocês trouxeram dor, morte, doença e sofrimento sobre vocês e sobre sua própria descendência. A vida não mais será um jardim de delícias. E no fim do capítulo 3, o Senhor ainda concede a eles um ato de bondade. Apesar da desobediência de Adão e Eva, que trouxeram tudo isso sobre si mesmos, o texto diz que o Senhor fez para ele roupas de peles, para ajudá-los de alguma maneira a enfrentar a dura vida que Adão e Eva
trouxeram sobre si mesmos e sobre seus próprios descendentes. Pessoalmente, eu gosto muito da história de Adão e Eva. Eu gosto muito dessa história porque ela é muito rica em detalhes, e há muitos detalhes interessantíssimos que você precisa entender muito bem para entender todo o resto da Bíblia. Todo o resto da Bíblia faz referências a conceitos do Gênesis. Para entender bem a Bíblia toda, você precisa entender claramente o Gênesis. Nós poderíamos passar 3 meses falando apenas desses 3 primeiros capítulos de Gênesis. E ainda assim eu acho que nós não seríamos capazes de esgotar esse texto todo. Mas nós não faremos isso. Mas eu quero comentar com você aquilo que eu mais gosto na história de Gênesis 3. O que eu mais acho interessante nesse texto de Gênesis 3 é o fato de que ele conta uma história que não é apenas a história de Adão e Eva, mas é a história de todos nós. Gênesis 3 conta a história de Adão e Eva que aconteceu no Jardim do Éden, mas conta a sua história que acontece aí dentro de você, que aconteceu dentro de você e acontece todos os dias. Gênesis 3 conta a minha história também. Gênesis 3 conta a história de todos nós. Você quer ver? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já comemos frutos proibidos. Já fizemos coisas que o Senhor disse que nós não deveríamos fazer, e que se fizéssemos traríamos consequências graves e sérias a nós mesmos, mas nós não quisemos ouvir. Um dia todos nós já fomos tentados a fazer alguma coisa que nós sabíamos que era errada, e mesmo assim fizemos, não é? Um dia, quando pequeno, eu sei que você já mentiu. Ou talvez nem tão pequeno assim. Talvez faz pouco tempo. Talvez tenha sido hoje mesmo. Talvez tenha sido agorinha, antes de vir para o culto. Mas o fato é que todos nós em algum momento mentimos. Mas preferimos dizer para nós mesmos que é só uma mentirinha, que todo mundo conta, todo mundo faz, e que no fundo não é tão grave assim. Todos nós em algum momento odiamos alguém e dizemos para nós mesmos que é só um ódiozinho de nada. Aliás, aquela pessoa ainda merece o ódio que eu tenho por ela, por causa do que ela me fez. Sejamos sinceros, eu não preciso nem gastar muito tempo argumentando isso. Você sabe que você já fez algo que é errado. E você sabe que eventualmente você ainda faz algo que é errado. Admita, pelo menos para si mesmo, você não é a pessoa que deveria ser. Nenhum de nós é. Um dia você já mentiu para se livrar de uma situação incômoda. Um dia você já odiou alguém por algum motivo. Um dia você fez mal a alguém. Se não pelas suas ações, mas pelo menos com as suas palavras, com os seus pensamentos ou com as suas intenções. Algum dia, de alguma maneira, você já fez algo contra a palavra de Deus. E admita, quando você fez, você sabia que era errado. Porque sempre há uma vozinha que a gente nem identifica bem dentro de nós mesmos, dizendo que nós não deveríamos fazer aquilo. Mas a verdade é que na hora a gente prefere ouvir a outra vozinha. A vozinha que diz que a gente deveria sim fazer aquilo, que não é tão grave, que não é tão sério, que o outro merece, que ninguém vai ficar sabendo. Você sabia que aquilo que você fez era errado, mas você preferiu desacreditar na palavra de Deus, dizendo que não deveria fazer. E preferiu acreditar na outra vozinha, que dizia que não tinha problema nenhum e que aquilo não era tão sério. Nesse dia você provavelmente deu alguma desculpa para si mesmo. E talvez tenha dado uma desculpa até para alguém que estava com você, como maneira de tentar se autoafirmar, dizendo para a pessoa: é verdade, não é tão sério assim, né? Esperando que a pessoa dissesse: é mesmo, não é tão sério, pode fazer, manda ver. Nesse dia você deve ter dito para você: que isso, nem é tão grave assim, que isso, foi só para não levar uma multa. É impossível ser totalmente honesto num país corrupto como o nosso, não dá para pagar todos os impostos, sei lá, uma coisinha ou outra assim, a gente não tem como. Para sobreviver no mercado de trabalho é preciso. Se a gente não fizer isso, a empresa não sobrevive. Não é que eu menti, eu só omiti uma informação. Todo mundo faz, nem dá nada.
São coisas que a gente diz para si mesmo, desculpas que a gente dá para si mesmo, para fingir que as coisas não são tão sérias. Não, eu só fiz o que aquela pessoa merecia. Eu só reequilibrei a balança. Perto do mal que a pessoa me fez antes, eu nem fiz tão mal assim. Eu só contei o que ela fez para as pessoas ficarem sabendo. Ou ainda preferimos dizer, não, essa pessoa fez mal a alguém que eu amo, eu só dei o troco que essa pessoa tanto merecia. São muitas as desculpas que nós inventamos para o nosso próprio erro. Mas existe uma que é clássica, uma que é das mais famosas. Ah, mas eu não sabia que era errado. É porque, sabe, eu não conhecia a palavra de Deus desde pequeno, então eu não sabia que aquilo era assim tão errado, tão sério e tão pecado assim. Só que há um grande problema nisso. O problema é que a desculpa de Adão e Eva não colou, e as nossas também não colam. Nós somos ótimos para inventar desculpas, mas o Senhor é ótimo em ver que as nossas desculpas são só desculpas. A de Adão e Eva não colou, a nossa também não cola. Não adianta jogar a culpa na criação que você teve dos seus pais. Não adianta jogar a culpa dos seus erros, dos seus pecados nos pais ausentes. Não adianta jogar a culpa dizendo que a tua criação foi difícil e a família era complicada. Não adianta jogar a culpa na sua própria natureza. Tentar jogar a culpa em Deus dizendo, foi Deus que me fez assim, então eu sou assim e pronto. Não adianta nem mesmo alegar ignorância, dizendo que não conhecia ou não entendia a palavra do Senhor. Você e eu pecamos contra a palavra de Deus, no passado e no presente, todos os dias. Isso não aconteceu apenas no passado, isso acontece no nosso presente. Diariamente, todos nós caímos em pecado. E admitamos, não há desculpas. Como se não bastasse tudo isso, a coisa ainda fica mais séria nessa história. Porque a história nos conta que o Senhor, não aceitando desculpas de Adão e Eva, ainda os disse que por conta dos seus pecados, eles seriam afastados do próprio Deus e não mais poderiam viver no Éden. Paulo fala sobre isso também. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz claramente que todos pecaram. E porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não é o que aconteceu com Adão e Eva, porque pecaram, porque ignoraram a palavra do Senhor, preferindo acreditar na outra voz, na voz da serpente, acabaram separados do Senhor. É o que acontece com todo aquele que peca, é afastado do Senhor. Veja, a Bíblia nos ensina e nos repete constantemente que o Senhor é santo, santo, santo. Essa é a maneira que o hebraico antigo tinha de dizer que o Senhor é santíssimo, que o Senhor é perfeito em santidade. E nós? Nós não. Se o Senhor é santo, 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 nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Se o Senhor é perfeito em santidade, nós somos perfeitos em pecaminosidade. Como somos bons, como somos viciados em pecar. E a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam, não podem estar presentes no mesmo lugar. Se um lugar está em trevas e você acende uma luz, pelo menos ali onde a luz alcança, as trevas se dissipam imediatamente. E para que as trevas possam estar ali novamente presentes, a luz tem que ser apagada. Se você fez experimentos na escola, aliás, você deve se lembrar que óleo e água não se misturam em hipótese alguma. Pois é, da mesma maneira, a nossa pecaminosidade não se mistura de maneira nenhuma com a santidade de Deus. Se pecamos, se um dia que seja pecamos, se um dia pecamos que seja um daqueles chamados de pequenos pecados, coisa que não existe, nós fomos separados de Deus, porque Ele é perfeito em santidade e nós somos perfeitos em pecaminosidade. A coisa ainda fica mais complicada, porque a Bíblia nos ensina qual é a consequência do nosso pecado.
Em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo ensina muito claramente: o salário do pecado é a morte. Salário é a consequência do seu trabalho, não é? Você trabalha e por conta do seu trabalho vem o salário. Pois é, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Aquele que peca está automaticamente condenado pelas suas próprias palavras, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ações. A morte, diz o texto bíblico. De fato, a separação de Deus é em si mesmo a morte. Um exemplo que nos deixa isso muito claro é o exemplo da lâmpada. Uma lâmpada não tem luz em si mesma. Para que ela brilhe a luz, ela precisa estar necessariamente conectada à energia elétrica. Se ela é desconectada de uma fonte de energia, ela se apaga, porque ela não tem luz em si mesma. Da mesma maneira, nós não temos vida em nós mesmos. A Bíblia diz que o Senhor é o autor da vida, porque a criou, mas é também o sustentador da vida, aquele que mantém a vida no universo, de maneira que se ele em algum momento se afastar do universo, toda a vida se desaparece em si mesma, porque nós não temos vida em si mesmos, em nós mesmos, e não somos capazes de sustentar a nossa própria existência. Se nos desligamos do Senhor por conta do nosso pecado, a nossa luz se apaga e não há vida para nós, apenas a morte. Um outro exemplo muito claro disso é a mão. Imagine que a minha mão olhe para mim, ou melhor, se volte para mim e de alguma maneira me diga que não quer mais viver comigo, que não quer mais viver conectada a mim, não quer mais desfrutar da vida que eu dou a ela, não quer mais viver de acordo com o meu querer e quer se desligar de mim. E de alguma maneira ela consegue se cortar e cair no chão, sem mim. E eu digo a ela: mão, você não vai viver sem mim. E ela ali no chão, pulsando a última vida que ainda há nela, a última circulação que ainda há dentro dela, ela diz: vivo sim, olha só como eu estou viva. E eu digo para ela: calma, mão. E quando o resquício de sangue terminar de passar por ela, ela morre. Assim é também as nossas vidas sem o Senhor. Nossas vidas sem o Senhor não são vida, são condenação à morte. As nossas vidas sem o Senhor duram o quê? 80, 90, 100 anos talvez para os mais fortes. Mas quando aquele resquício de vida termina de passar por nós, morte é o que nos aguarda. Morte eterna. E todos nós estamos condenados a ela, porque todos nós somos pecadores e estamos afastados do Senhor. É por isso que as nossas vidas não são um jardim de delícias. O pecado de Adão e Eva trouxe tudo isso sobre a criação. Trouxe morte, trouxe dor, trouxe doença e trouxe sofrimento sobre a criação. Assim como nós também, em nossos próprios pecados, trazemos muita dor e sofrimento sobre as nossas próprias vidas. E morte é o que nos aguarda por conta do nosso próprio pecado. Mas é aí que entra o texto que nós lemos. Aí que entra Gênesis 3, verso 15. Quando o Senhor está dizendo à serpente, a Eva e a Adão, a condenação que eles trouxeram sobre si mesmos, no meio da condenação, Ele mesmo, o Senhor, faz uma profecia, dando a solução e a saída para essa condenação. No meio da condenação, o Senhor se interrompe e faz uma profecia, mostrando como Ele trará ao mundo a saída para aquela condenação, para que ela não seja eterna. Sabe qual é o nome que nós damos para isso? Graça. Graça de Deus,
favor imerecido, por conta do pecado de Adão e Eva e por conta dos nossos pecados, nós só merecemos a condenação. Ainda assim, no meio da condenação, o Senhor demonstra o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade e dá a saída. E a saída que o Senhor dá está no verso 15, quando o Senhor diz que um dia Ele trará ao mundo um descendente de Eva que destruirá o poder da serpente, o poder do pecado e as suas consequências que advieram sobre nós. Um dia o Senhor enviará ao mundo um descendente de Eva que pisará a cabeça da serpente, destruindo assim o poder do pecado. E o Senhor ainda diz à serpente: um dia, quando Ele vier, Ele desfará tudo isso que você fez. Você até lhe ferirá o calcanhar, lhe causando dor e sofrimento, mas Ele te ferirá a cabeça, Ele te ferirá mortalmente, destruindo para sempre o seu poder. E o que a Bíblia nos ensina é que esse descendente de Eva é o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu em uma manjedoura humilde, viveu como servo, foi arrastado e torturado até a cruz, morreu ali, onde ele foi ferido, onde lhe foi infligido muito sofrimento, mas não um sofrimento que foi capaz de retê-lo. Ele foi morto na cruz, mas depois de 3 dias ressuscitou. Lhe foi infligido sofrimento e dor, mas não foi capaz de lhe retirar a vida para sempre, apenas por um momento. Mas com esse ato na cruz, o Senhor Jesus Cristo feriu mortalmente o poder do pecado e trouxe ao mundo e trouxe à humanidade salvação. Um dia, antes ainda do Senhor Jesus Cristo nascer, um anjo se aproximou de José e, falando sobre Maria e sobre o menino do qual ela estava grávida, o anjo disse, em Mateus capítulo 1, verso 21, ela, Maria, dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Em João capítulo 11, verso 25, o Senhor Jesus Cristo, já quando adulto, quando já estava anunciando a salvação de Deus ao mundo, disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus Cristo estava afirmando inequivocamente, eu sou a saída, eu sou o descendente de Eva, prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a saída para aquela condenação que veio sobre vocês, e todo aquele que crer em mim, todo aquele que entregar sua vida a mim, ainda que morra, viverá. Ainda que enfrente neste corpo a morte, ela não será definitiva na sua vida. Quer dizer, Vladek, que se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus hoje, então eu nunca mais terei dor, nunca mais terei sofrimento, nunca mais terei doença, ou não enfrentarei a morte? Quer dizer que se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, amanhã os meus problemas se evaporam e estarão totalmente resolvidos? Não. Não. Se você ainda vive nesse corpo humano contaminado pelo pecado, e se você ainda vive nessa criação contaminada pelo pecado, você ainda terá de lidar com dor, com doença, com morte e com sofrimento. O Evangelho não diz que se você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, todos os seus problemas desaparecerão do dia para a noite. Mas o Evangelho diz que se você entregar sua vida a Cristo, dor, morte, doença e sofrimento terão prazo de validade na sua vida. Eles não serão eternos sobre você. Sem Cristo, a sua vida durará uns poucos anos e depois a morte é eterna sobre você. Mas se você entrega a sua vida a Cristo, a equação se inverte. E é a dor, o sofrimento, as lutas, a morte e a doença é que durarão uns poucos anos. E a vida
será eterna. Aquele que entrega a sua vida a Cristo passará pela ressurreição. Ainda sofrerá tudo isso no seu corpo, mas a sua alma viverá para sempre com o Senhor, em um local em que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem doença e nem lutas. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida não se resumirá a dor, sofrimento, doença e morte. Porque a Bíblia nos diz que aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo passa a ser habitado pelo Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor dá a essa pessoa uma nova vida e um novo viver. Ensina a essa pessoa uma nova maneira de viver. E ainda que ela enfrente todas essas dores que a vida no corpo tem mesmo, ela não mais será vencida por tudo isso. Pelo contrário, ela descobrirá no Senhor uma paz, uma força e uma alegria capaz de ultrapassar todas essas coisas. Essa é a vida que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Ainda enfrentaremos lutas, ainda teremos noites de dor, ainda teremos noites de lágrimas, mas o Espírito Santo mesmo a enxugará dos nossos olhos e nos trará forças, paz e alegria que precisamos para perseverar. A questão é, entendendo tudo isso, entendendo que o amor e a graça de Deus sobre a sua vida são tão grandes, que apesar do seu pecado, salva você disso tudo. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Entendendo que apesar dos seus pecados, apesar dos seus contínuos e repetidos pecados, o Senhor te ama tanto, que o Senhor criou uma saída, e essa saída é o Senhor Jesus Cristo. Você já passou pela saída? Se o Senhor criou uma porta para fora de uma vida de condenação, você já passou por ela? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Afinal, o que é o mês de dezembro para você? É um mês de reunir a família e comer muito? Ou é um mês de celebrar o nascimento daquele que veio ao mundo para te salvar da condenação que você mesmo trouxe sobre a sua própria vida? O que é o Natal para você? Um mês de enfeitar a casa, um mês de confraternizações apenas, ou um mês de agradecer aquele que te salva, te redime, que morreu por você? Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar a que todos abaixemos a nossa cabeça agora e oremos ao Senhor. Eu quero te convidar a que ore ao Senhor. E se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer isso agora. Eu quero te convidar a dizer: Senhor Jesus Cristo, hoje eu entendi o porquê do Natal. Hoje eu entendi porque o Senhor veio ao mundo e nasceu daquela maneira. Eu entendi que não há o que eu possa fazer para me salvar. Eu preciso que o Senhor salve a minha vida. Mas eu quero te convidar que, se você um dia já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas tem ignorado o Senhor Jesus, se você não tem vivido de maneira digna ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a reafirmar a sua aliança com Ele, dizendo: Senhor Jesus, é pelos meus pecados que o Senhor morreu, e eu não posso mais banalizar o teu sangue vivendo em pecado. Eu não posso mais desprezar o teu sangue vivendo em pecado. Se você entrega a sua vida hoje ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar que venha à frente como este homem veio aqui hoje, em um ato de coragem, em um ato de rendição, dizendo: eu não vivo mais para mim, mas eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Mas se você já entregou a sua vida a Ele e quer reafirmar a sua aliança com Ele,
a sua vida de santidade diante do Senhor, eu quero te convidar ao mesmo ato de coragem, que vem aqui à frente como maneira de dizer: eu quero que vocês me ajudem a orar, porque eu não sei como viver assim, e eu preciso de Cristo sobre a minha vida, para que eu viva na santidade que Ele quer de mim. Se você precisa também, se hoje aí em seu coração você faz esse ato de entrega, eu quero te convidar que corajosamente venha aqui à frente também. O Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que o reconhecer diante dos homens será reconhecido diante do Pai. Não, a decisão e a entrega que você precisa fazer frente a Cristo não pode ser uma decisão apenas no íntimo do seu coração. Quando amamos alguém de verdade, nos comprometemos publicamente com essa pessoa. O Senhor Jesus Cristo quer que, se você estiver se comprometendo com Ele, você se comprometa diante das pessoas. Por isso, não tenha medo, não tenha vergonha daquele que se entregou à vergonha pública por você. Coloque-se diante do altar do Senhor Jesus e diga: Cristo, eu preciso de Ti. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos mais uma vez Te agradecer pela Tua palavra e por tudo que ela nos ensina, Pai. Queremos Te agradecer pelo Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo e morreu por nós. Queremos Te agradecer porque jamais merecemos isso. Apenas merecemos a condenação pelos nossos próprios pecados. Mas pelo Teu muito amor, pela Tua graça e pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos. Pai, obrigado por tamanha graça. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos amou a ponto de entregar a si mesmo na cruz por nós. Obrigado por tudo que a Tua palavra nos revela, Pai. Agora nós clamamos: se há alguém aqui que nunca teve coragem de entregar sua vida aqui, com o poder do Teu Santo Espírito, Pai, toca esse coração, toca vidas, Pai, para que entendam, para que sintam o Teu amor e a Tua graça. Pai, se há alguém aqui que não tem vivido em santidade, deixando o pecado de lado, em uma vida em Cristo, Pai, concede o Teu perdão, concede a Tua graça e transforma-nos, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, mas que não saiamos hoje daqui como entramos. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, e salva aqueles que não Te conhecem. Salva-nos de nós mesmos, salva do Teu pecado, Pai. É o que oramos e clamamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O Senhor abençoe a sua vida. Vamos ficar todos em pé e cantar louvores ao Senhor por ter trazido o Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação.